Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem. Vamos lá, eu sou o professor Maurício Munhoz, seja bem-vindo ao meu canal. Bora para mais um vídeo de aprendizagem. Tema de hoje, regra de 3. Mas antes, se prepare, faça suas anotações, se organize, preste atenção porque o vídeo vai começar. Tema, regra de 3. Ela é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcional. Na prática, pessoal, a gente vai fazer problemas com álgebra, né? Porque vai ter uma variável para calcular, que basicamente você tem 3 dados e vai faltar um, que a gente vai indicar por uma variável que é x. Essa característica de três informações, sendo duas grandezas, no caso, duas grandezas, você chama-se regra de 3, tá bom? 3 informações e faltando uma. Essa é a regra de 3 simples que a gente vai ver nesse vídeo. Então, bora lá. Primeiro, vamos falar sobre a regra de 3 diretamente proporcional. O que é a regra de 3 diretamente proporcional? Ocorre quando duas grandezas são diretamente proporcionais, quando implica no aumento de uma grandeza e no aumento de outra, ou na diminuição de uma, diminuição de outra. Isso que é uma regra de 3 diretamente proporcional. À medida que uma grandeza aumenta, a outra também aumenta. À medida que uma grandeza diminui, a outra grandeza diminui. Então vamos lá um exemplo. Está aí na tela. Bora lá fazer o exercício. Uma máquina trabalhando durante 4 horas produz 600 peças. Quantas peças iguais serão produzidas por essa máquina se ela trabalhar 9 horas? Vamos prestar atenção para mim, porque aqui eu tenho duas grandezas bem visíveis. Primeiro, a grandeza tempo, que a gente quer expressa por hora. E aqui a segunda, que é a quantidade de peças. Então eu vou colocar o problema aqui, ó. Vamos colocar a letra H, que é horas. 4 horas produzem quantas peças? Se você vai olhar, eu vou colocar outra grandeza aqui, que é a grandeza peça, produz 600 peças. Ok? Eu estou colocando as informações. Agora eu vou para a segunda parte do parágrafo com a outra informação. Quantas peças iguais serão produzidas por essa máquina, correto? Se ela trabalhar durante 9 horas. Bem, aqui eu vou fazer o seguinte, a regra é colocar grandeza embaixo de grandeza. Aqui agora a outra máquina, então durante 4 horas, foram produzidas 600 peças. A pergunta aí se essa mesma máquina produzir durante não mais sobre 4 horas, e sim sobre 9. Notem que eu coloquei uma grandeza embaixo de outra. A grandeza tempo embaixo de tempo. E ele quer saber quantas peças serão produzidas pela essa máquina. Então, como eu não sei, eu vou colocar a variável x. Por que ela é uma grandeza direta? Notem para mim. Em relação aqui para mim, a grandeza tempo. Notem para mim que é aqui. Se você olhar, está aumentando as horas, não está aumentando as horas? Se eu tiver uma máquina produzindo 4 horas, ela produz 600. Certo? Se você aumentar o tempo dessa máquina trabalhando, a tendência é produzir mais peças ou menos peças? Com 4 ela produziu 600. Se aumentar o tempo, não vai produzir mais peças? Essa grandeza, quando aumenta uma grandeza, aumenta a outra, dá-se o nome de regra de 3 diretamente proporcional. E como que se resolve? Simples, multiplicando cruzado as grandezas, tá bom? Então eu vou fazer aqui uma flechinha, ó, e vou multiplicar cruzado. E a regrinha, ela é bem simples. Eu coloco o sinal de igual do lado de cada flechinha, é apenas uma convenção, tá? Do lado de cá eu faço a flechinha que tem x, então ficaria e multiplicando essa flecha, 4 vezes x, e do outro lado poderia ser x vezes 4. Tanto faz, mas geralmente o número na frente da letra é mais interessante para resolver, é mais padrão. E no outro lado, 9 vezes 600 ou 600 vezes 9. Tá bom? 600 vezes 9. E agora a gente vai resolver. 4 vezes x, 4x. 600 vezes 9. 9 vezes 6 são 54.
Os 2 zeros que eu não usei, eles aparecem aqui para mim. Ok? E agora, o que eu faço? Pura e simplesmente, eu pego, por exemplo, para o meu aluno, sabe que ele gosta de fazer uma brincadeirinha, né? Eu pego esse 4 e jogo para baixo, assim, isso, passo ele dividindo. Beleza? X igual a 5.400 divididos por 4. Quem quer fazer a continha pode fazer na mão. Eu vou fazer na mão aqui para você ver, mas daria para fazer. Vamos lá. Qual o número que eu multiplico por 4? Que dá 5, dá 1. 1 vezes 4. 4 para 5 resta 1. Vem abaixo o 4 do 14. Qual o número que multiplicado por 4 dá 14? É o 3. 4 vezes 3 são 12. Para 14 restam, vou colocar aqui em cima, restam 2. Abaixa o 0. Isso. 4 vezes 5, 20. Para 20 são nada. Abaixa o outro zerinho. Qual o número que multiplicado por 4 dá 0? É o próprio 0. Resposta 1350. Ou seja, agora a gente vai lá e vai confirmar no enunciado. 4 máquinas, 4 máquinas produzem 600. Se eu aumentar a quantidade de horas produzidas da máquina, vai aumentar as peças. Resposta 1350. Essa é uma grandeza diretamente proporcional. Ela aumenta uma grandeza, aumenta outra. Se porventura, se você diminuísse a quantidade de horas, com certeza diminuiria a quantidade de peças. Bora para o próximo exemplo, que agora é a regra é inversamente proporcional, tá bom? Então vamos lá, bora lá. O que é uma regra inversamente proporcional? Se você olhar a regra diretamente proporcional, a direta, a gente tinha o quê? Aumentava uma grandeza, aumentava a outra. A inversa, ela tem uma característica bem interessante. Se você aumenta uma grandeza, diminui a outra. Se você diminui uma, aumenta a outra. Como assim? Que tipo de problemas? Vamos ver lá aqui. Para pintar um edifício, 9 pintores gastam 10 dias. Em quantos dias 15 pintores farão o mesmo serviço? Como assim, professor? Então vamos lá, aqui eu tenho duas grandezas, né? Primeiro a quantidade de pintores, que são 9, e aqui a quantidade e o tempo representado por dias, certo? Então eu tenho os pintores, que são 9, e eles fazem um serviço, então eu tenho 9 pintores, 3, 4, 5, 6, 7, eu tenho 9 pintores, que fazem um serviço em quantos dias? Em 10. Entenda comigo aí, meu amigo. Vamos lá, minha amiga. 9 dá 10. Em quantos dias? 15 pintores. Eu vou colocar grandeza embaixo de grandeza. Pintores embaixo de pintores, eu vou colocar aqui o 15. Então, a quantidade de pintores, coloquei aqui. E eu quero saber em quantos dias. Vamos analisar agora? Vamos lá. Vamos analisar agora como seria. Veja. A quantidade de pintores, veja, eu tenho 9 pintores para fazer um serviço. Eles fazem em 10 dias. Se eu aumentar a quantidade de pintores, então eu estou aumentando a quantidade de pintores. Vou colocar representado pelo mais. E aí? Vamos lá, eu tenho um serviço para fazer. Imagine lá que a sua mãe, você vai contratar 9 pintores e os caras eles fazem em 10 dias. Aí você fala, cara, e se eu trouxer 15? Vocês vão fazer em quantos dias? Aí eles vão falar, poxa, se nós tivéssemos em mais pessoas, nós faríamos em menos dias. Olha que interessante, está aumentando a quantidade de pintores e está diminuindo a quantidade de dias. É uma característica da regra de 3 inversa. No momento que você aumenta uma grandeza, diminui outra. Se você diminuísse uma, diminuiria a outra. Tá bom? Então vamos lá. Se, por exemplo, em vez de 9 pintores, eu colocasse 4 pintores. Nossa, eles vão falar, puxa, agora temos menos gente, vamos fazer em mais dias, beleza? Bora lá. Entendimento de como é a grandeza, vamos para a conta. E aí a conta, em vez dela ser multiplicada em linha reta, como foi aqui, cruzada, como foi aqui, a gente vai usar uma outra técnica, tá bom? Que é qual? Multiplicar em linha reta. Ah, que interessante. Então, primeira coisa, quando você vai fazer um exercício desse,
é descobrir se ela é direta ou inversa. No caso aqui, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu vou multiplicar ela usando. Então, eu teria desse lado aqui a grandeza do x, então seria 15 que multiplica x. E do outro lado, 9 que multiplica 10. E aí nós temos 15 vezes x, 15x. 9 vezes 10, 90. Para fechar a continha, a gente vai passar o 15 que está multiplicando, passando dividindo, tá bom? E aí a gente pode fazer uma continha de cabeça, né? 15, 30, 45, 60, 75, 90. Eu tenho quantos? Eu tenho 6. E agora a gente vai analisar realmente se diminuiu ou não. Então vamos lá. Aí nós temos 9 pintores fazem 10 dias. Se eu aumentar a quantidade de pintores, eu vou fazer em quantos dias? 6. Realmente diminuiu. E essa é a característica da regra inversamente proporcional. Resumindo, vamos lá. Nós temos duas grandezas, a direta e a inversa. A direta é quando aumenta uma grandeza, aumenta a outra. A inversa, quando diminui uma, diminui outra. A direta pode ser, se aumentar, aumenta um lado. Se diminuir, diminui outra. A inversa é o contrário. Se aumentar uma, diminui outra. E se diminuir uma, diminui outra. Para a resolução, a regra direta eu multiplico cruzado. Na resolução, a inversa eu multiplico em linha. Valeu, agradeço. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe. E a gente se vê num outro momento. Um abraço, fui!